Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje trabalhar o conceito de função inversa, ok? Então, o que é, uma função inversa? Basicamente, o que acontece é o seguinte, ó. Nós teremos dois conjuntos, tá? E aí, quem associa esse conjunto de partida com o conjunto de chegada vai ser a função y, tá? E quem faz o caminho de volta vai ser a função inversa, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, a função y associa o conjunto de partida com o conjunto de chegada e a função inversa faz o caminho contrário, faz o caminho inverso. Matematicamente, a função inversa ela pode ser representada por y elevado a menos 1 ou ela pode ser representada por f de x a menos 1, tá bom? Então, essas duas notações me permitem, denominar quem é a função inversa. Ok? Então tá. E aí tem um procedimento para determinar a função inversa, né? Como que eu calculo essa função inversa? Então vamos lá. Vou colocar aqui no quadro o nosso procedimento, tá ok? Então, professor, como é que eu calculo a função inversa? Qual o procedimento que nós deveremos, seguir aí para calcular a função inversa? Então, observe que temos aí dois passos. O primeiro passo consiste em quê? Em trocar o x pelo y e o y pelo x. E o segundo passo, isolar o y. Tá? E aí, uma vez que você isolou o y, você consegue determinar a sua função inversa. Beleza? Então, vamos ver alguns exemplos. Tá? Então, vamos lá. Exemplos. Então, letra A. Então, vamos considerar aqui, ó, a função y é igual a 2x mais 3. Tá? Então, lembra que eu comentei do diagrama? Tá? Então, vamos voltar aqui no diagrama. É interessante você entender o que está acontecendo. Ó. Quem associa o conjunto de chegada com o conjunto de partida, o conjunto de chegada com o conjunto de partida é o y, tá? A função y. Então, vamos escolher aqui um valor. Por exemplo, vamos escolher o valor 4. Poderia ser qualquer valor, tá? Estou escolhendo o 4. Então, o conjunto de partida é o 4. Então, 2 vezes 4 é 8. 8 mais 3, 8. 9, 10, 11. Tá? Então, a função y, ela associou os valores do conjunto de partida aos valores do conjunto de chegada. Em particular, aqui eu escolhi o número 4. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar o número 11 e voltar no número 4. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Utilizando a função inversa, a y menos 1. É isso que eu desejo fazer, tá? Para isso, a gente precisa seguir o procedimento. Então, o procedimento diz que eu preciso trocar o y pelo x e o x pelo y. Ok? Então, essa é a primeira mudança que deve ser feita. O y pelo x e o x pelo y. Tá? Fez essa troca? Fez. Então, agora o próximo passo, que é o segundo passo, é isolar a letra y. Esse 3 eu vou passar para o outro lado com a operação inversa da adição. Então, vai ficar uma subtração. E agora eu quero isolar o y. Tá? Então, esse 2 está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Tá? Então, essa função que eu acabei de encontrar, tá? Ela é denominada função inversa. Então, eu vou escrever aqui do lado que a minha função inversa é dada por quem?
por x menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, olha que interessante, pessoal. Essa é a função original e essa é a função inversa da função original. Tá? E vamos ver se é verdade. Ó. Quando eu substituir no lugar do meu x por 4, 2 vezes 4 é 8. 8 mais 3 deu 11. Agora eu tenho que pegar esse 11 e levar ele em 4, fazer o caminho inverso. Então, 11 menos 3 dá 8. 8 dividido por 2 é 4. Então, de fato, eu encontrei a função inversa. Ok? Tudo bem? Então, vamos fazer mais um exemplo. Exemplos. Letra B. Tá? Este outro exemplo aqui, ele é bastante abordado em exercícios de matemática. Ó. Então, y é igual a 5x mais 6 dividido por x mais 1. Então, o primeiro passo, né, recordando, o que é y vira x e o que é x vira y. Então, vai ficar 5y mais 6, tudo isso dividido por x, que agora é y, mais 1. Tá? Então, primeiro, o que era y virou x, o que era x virou y. Agora eu preciso isolar a letra y. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui de baixo tem 1, eu vou multiplicar isso daqui cruzado, tá vendo? Então, vai ficar 5y mais 1, tem que ser multiplicado por 1. Então, é ele mesmo, né? 5y mais 6. Esse x mais 1, y mais 1, vai ter que ser multiplicado por x. Então, x vezes y dá xy e x vezes 1 dá mais x, tá? Então, agora o que eu preciso fazer nesse próximo passo? Eu preciso isolar a letra y. Então, tudo que é y eu vou manter do lado esquerdo. Então, vai ficar 5y. Transfere esse termo para o outro lado com a operação inversa. Aqui é uma adição, então vai ficar uma subtração. Repete o x. E esse 6 vai para o outro lado com a operação inversa da adição, que é uma subtração. Tá vendo? Muito bem. Então, vamos continuar. Então, no final aqui, ó, dá para perceber que eu tenho y aqui e y aqui. Então, eu posso fatorar a letra y. Se eu fatorar a letra y, o que vai ficar? Vai ficar o 5 menos quem? O x. Tá vendo? Se eu voltar a aplicar a distributiva, né? Y vezes 5 dá 5y e y vezes x dá xy. Tudo isso é igual a x menos 6. Tá vendo? Isola o y. Então, vai ficar x menos 6. 5 menos x está multiplicando, passa para lá dividindo. Tá? E essa função que você acabou de encontrar é a função inversa. Muito bem. Então, aqui nós temos a função original e aqui nós temos a função inversa. O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um diagrama para você visualizar o que está acontecendo. Ó. Tá? Eu vou fazer dois conjuntos aqui. Tá bom? A gente sabe que o conjunto que relaciona esse primeiro com o segundo veio da função y e o caminho inverso vai ser da função inversa, que denotamos por y menos 1. E aí nós precisamos escolher um valor. Tá? Por exemplo, eu vou escolher o número 2. Ó, 5 vezes 2, né, dá 10. 10 mais 6 vai dar 16, tá? Aí vai ficar 16 dividido por 3, tá? Então aqui vai dar uma fração. Para a gente não trabalhar com a fração para ficar mais fácil esse exemplo, vamos escolher o zero. Ó, 0. 5 vezes 0 é 0, 0 mais 6 dá 6. 6 dividido por 0 mais 1, que é 1. Então 6 dividido por 1 é 6, tá bom? Muito bem. Então, a função inversa ela vai ter que pegar o 6 e levar em 0. Ó, 6 menos 6 é 0.
5 menos 6 é menos 1. 0 dividido por menos 1 dá 0. Correto? Tá, então, recapitulando, ó, eu peguei o 0. Então, ficou 5 vezes 0 é 0. 0 mais 6 é 6. 0 mais 1 é 1. Então, resultou em 6. Então, eu peguei o 0 e levei em 6. Correto? Agora, essa função ela vai pegar o 6 e vai ter que voltar em 0. Então, vai ficar 6 menos 6 e 5 menos 6. 6 menos 6 é 0. 0 dividido por menos 1 é 0. Tá vendo? Então, ela pegou o 6 e voltou no 0. Então, de fato, a gente conseguiu aí descobrir quem é a função inversa da letra B. Ok? Tá, então, voltando aqui, né? O que é a função inversa? Simplesmente é fazer o caminho inverso. E aí temos sempre o procedimento, né? Troca x por y por x, e no final você isola o y. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.